Boa noite a todos. Eu agradeço à comissão organizadora, né, da Semana Pedagógica aqui do INES pelo convite. Muito obrigada pelo convite. E a minha apresentação, né, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Giane, né, esse é meu sinal, e esse é o meu tema, né, a poderosa borboleta surda. E eu gostaria de começar apresentando, né, fazendo um retrospecto, falando sobre a minha trajetória, né. Por que eu escolhi esse tema da poderosa borboleta surda? Pode clicar, por favor. Vocês podem perceber que nós temos um mundo sinalizante e um mundo ouvinte. Por que dessa escolha? O mundo sinalizante, né, é onde eu fiz parte desde criança. Eu nasci numa família de surdos e eu nunca vivi no mundo sinalizante, no mundo ouvinte. Eu sempre vivi numa família sinalizante a minha vida toda, né? Então, eu sempre sinalizei, né? E então, sempre foi confortável para mim. Eu nunca tive essas preocupações de estar solitária, de ter sido oprimida. Eu vivi no mundo sinalizante a minha vida toda. E, com o passar do tempo, né, por volta dos meus 11, 12 anos, eu fui para a escola, né, para o Fundamental 2, e, anteriormente, antigamente não tinha essa coisa do ensino fundamental 1, 2, do surdo, né? Então, eu entrei na 5ª série. E meu pai começou a pensar, né, a falar: Jane, onde que você vai estudar? Então, ele me matriculou numa escola inclusiva, né? E nessa escola inclusiva, né, os meus pais, eles me orientaram: olha só, meu filho, você vai para uma escola, você vai para o mundo dos ouvintes, né? Eles não me falaram nada disso, que eu iria para o mundo dos ouvintes. Eles simplesmente me matricularam, né? E me falaram: poxa, eu vou para uma escola nova, poxa, que bom, mas eu não tinha conhecimento de como é que era esse mundo dos ouvintes. Então, eu entrei na escola, né, cheguei, e o que eu esperava? Que a professora sinalizasse, né? Que os meus amigos sinalizassem. E quando eu observei ninguém sinalizando, eu, estranho, fiquei esperando, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu devia ter mais ou menos uns 9 anos. Foi aí que eu descobri o mundo dos ouvintes, né? Mas eu não sabia, até então eu não sabia que existia esse mundo, né? Não havia sido apresentado esse mundo. E aí eu comecei a observar as pessoas falando entre si, e eu fiquei esperando. Falei: é estranho. De repente, eu vou para uma outra sala, vou para um outro espaço, né? Eu me senti um extraterrestre naquele ambiente. E eu perguntei para o meu pai: por que vocês estão falando, não estão sinalizando? E meu pai falou: poxa, meu filho, esqueci de te falar. A escola é uma escola inclusiva, né? E eu não sabia o que significava escola inclusiva. Significa que todos são ouvintes. Lá não há língua de sinais. E isso foi um choque para mim, foi um grande choque. Não tinha língua de sinais. E como assim? Como é que eu iria, né? Porque, assim, até então não tinha essa opção de ter um intérprete, porque a minha família não tinha essa coisa de leis, de luta, não haviam essas questões, né? E meu pai simplesmente mandou eu ir para a escola. Eu falei que eu não queria, porque lá não havia língua de sinais. Eu queria continuar no mundo dos surdos. E meu pai falou: não, você deve ir para a escola. E isso foi um sofrimento para mim. Eu me sentia assim, muito deprimida, muito chateada. Começaram a se ter várias barreiras nesse espaço, né? Porque eu estava no mundo ouvinte, né? Desde sempre, eu fui criado no mundo surdo e, de repente, eu fui inserido no mundo ouvinte. E aí começaram a ser as barreiras, as dificuldades, né? As interações que não haviam. Eu tinha que fazer muitos gestos, né? Eu precisava aprender a falar para poder me relacionar minimamente, né? Porque eu estava no mundo dos ouvintes, no mundo dos ouvintes tardiamente, por volta dos 12, 13 anos. Pode passar, por favor. Bem, essa é a minha família, né? Eu já falei sobre... meus pais são surdos, né? E essa aqui são as minhas filhas, né? Meus filhos. São 4 gerações de surdos. Essa aqui é a 4ª geração de surdos.
A minha filha mais velha, ela é coda, ela é ouvinte. E são 3 filhos, né? Isso. Conforto linguístico na família. A aquisição, né, de língua, ela vem desde o nascimento. No meu caso, foi o contrário. A minha família toda... Como que foi essa questão, né? Eu já nasci já imerso na língua. Eu já tinha contato, eu já sabia o que era a língua de sinais. E eu pude perceber, fui me desenvolvendo, né, desde cedo. Então, a minha primeira filha é coda, né? Ela é ouvinte. E como é que eu ia lidar com isso? A primeira experiência de uma pessoa ouvinte na minha família, sendo minha filha mais velha. Eu iria ensinar a língua de sinais para ela. Aí eu falei, para que você vai ensinar a língua de sinais? Você não precisa, isso é besteira. Mas para mim, eu precisava comunicar com essa filha mais velha. Mas aí minha mãe falou, mas ela está na família, você precisa ensinar? Não precisa. Fui orientada assim por alguns da minha família, né? Então, eu comecei a conversar com a minha filha mais velha, ela foi crescendo, ela foi contando história e recontando a respeito do Chapeuzinho Vermelho. Existe filmagem disso, mas eu não sei onde é que está. Então, ela já está com 16 anos, vai fazer 17, se comunica, então, com a minha mãe, comigo. Aí ela falou, você lembra que você, mãe, você tem razão, você deveria ter... você falou que era bobagem, mas não, minha filha está aí, sinalizando, ouvinte. Então, a necessidade de um diálogo dentro da família, de suma importância, para ter uma comunicação, o comportamento agressivo pela ausência de comunicação que eu sofri durante 15 anos na minha adolescência, né? Por quê? Os professores... Exemplo, de segunda a sexta, eu estava em casa, aí o sábado e domingo, quando eu voltava, então era aquela agitação, porque não tinha comunicação na escola. Eu não conseguia ensinar aos alunos. Era muita agitação. Aí, na terça, começava a relaxar. Aí, quarta, até a sexta-feira. Mas aí, no final de semana, já havia, então, esse retrocesso. Porque não tinha a comunicação. Porque sábado e domingo, para mim, era o local de relaxamento. Assistia televisão, aí sexta-noite, sábado, domingo, descansava, aí segunda era jogada na escola. Aí começava a agressividade. Por quê? Faltava comunicação dentro do espaço escolar. Não havia ninguém com o meu conforto linguístico. Então, esse é o comportamento que as crianças tinham, essa agitação. Sim. Então, a rotina na família e na escola, elas entravam em conflito, e as crianças eram agitadas, violentas, o comportamento era diferenciado. E isso simplesmente poderia ter sido resolvido com um diálogo, uma coisa básica. Então, é essa questão da literatura da criança surda. Minha filha, do meio, sempre amou muito livros de história. E eu queria muito mostrar uma filmagem dela, mas eu esqueci de gravar no pendrive, e aí não dá para mostrar. Então, a minha filha, ela sempre foi, antes de dormir, ela sempre... Aí eu perguntava, você quer que eu conte a história de quem? Ela pensava, ela escolhia uma história para eu contar. Aí eu abria o livro e contava a história para ela, ela ficava olhando. Aí, quando terminava, ela ia dormir. Então, ela criou um hábito. Até hoje, eu posso estar super cansada, mas eu sou obrigada a contar a história para ela, porque ela fica acordada, esperando, e eu tenho que sentar lá, quase caindo. Aí eu fico feliz quando eu consigo terminar para eu poder dormir. Mas isso é porque foi um hábito criado. E isso é muito importante, a gente trabalhar isso desde cedo com as crianças surdas, principalmente. Pode passar.
Então, a Goldfeld fala que crianças que têm problemas de comunicação, cognitivos, são crianças que não têm uma origem, é por conta do meio social que ela vive, é por conta dessa questão da própria sociedade que não tem língua de sinais. Se tivesse dentro do contexto dela essa língua, ela estaria se desenvolvendo. E talvez a sociedade, ela não dependesse tanto da sociedade. A autora ainda diz a importância dessas crianças, e isso é uma realidade. A maioria das crianças hoje, aqui do INES, crianças surdas, elas têm realmente um atraso de aquisição de língua de sinais, um atraso na aquisição de compreensão e de conhecimento de língua e de linguagem, mas isso é culpa dela? Eu acho que é culpa de todos, né? Da família, da escola também, porque, se todos estivessem juntos, ela conseguiria desenvolver bem. Paiva e Oliveira dizem que isso, corroboram com isso, dizendo que, realmente, a aquisição de linguagem, a literatura, é uma forma das crianças poderem estar pensando e trabalhando muito mais com a imaginação e colocando a história delas, a emoção delas. Até as ansiedades, a tristeza, a literatura, ela mexe com esse imaginário das crianças. Então, eu percebo isso mesmo. Às vezes eu vou lá e explico, aí a criança fala, aconteceu isso comigo. Então, elas se sentem identificadas. Então, é um vídeo curtinho, eu vou só dar uma resumida. Isso vai mostrar que a questão do vocabulário, da fantasia de uma criança, essa aí é a minha filha, ela está usando ali uma roupa, uma camisola, é porque eu estava sentada na sala, estava muito cansada, já era tarde demais, aí eu falei, filha, vai escovar os dentes, depois você vai dormir, tá? Aí ela falou, ok. Então, ela foi lá, escovou o dente, voltou. Aí eu falei, está tudo bem? Ela, não. Eu preciso te contar uma coisa, é um segredo. Um segredo? Ela estava com 5 anos nessa época, ela agora está com 6. Que segredo é esse? Ela falou assim, bem, eu vou te contar sobre uma lenda. Lenda? O que é lenda? Então, mas eu vou te contar, depois aí eu vou dormir, tá bom? Eu falei, não, se você me contar, você vai ficar com medo. Não, eu posso contar para você rapidinho? Aí eu aproveitei, fui lá e filmei. Aí ela chegou, aí eu vou mostrar aí para vocês. Ela inventou. Ela começou bem, mas depois ela começou a criar. Ai, desculpa, o pai passou, ela até estava meio assustada.
ficou pensando, pensando. Então, aí eu falei para ela, chega, tá bom. Ela, não, eu quero continuar. Pode parar, tá bom. Pode acender a luz? Obrigada. Então, ela começou e depois ela queria continuar. Aí eu falei, tá bom, você já contou. Aí ela foi criando mais personagens, criando. Então, o que eu quis mostrar com isso? Que isso é próprio da imaginação e da fantasia. Isso é importante. Cria-se vocabulários. Ela estava com 5 anos de idade. Então, dentro de um contexto, hoje ela já tem um vocabulário dela que já está bem mais adiantado, ela cria uma história mais coesa, mas isso aí é importante para esse desenvolvimento. Pode voltar. Sim, aí. Então, o autor Beach fala que o ambiente, o desabrochar de uma criança, a base é a família, é a principal fonte de onde pode se desenvolver, aprender. E aí a família é a base para esse acontecimento. E isso eu estou contando para poder dizer por que eu escolhi esse tema da borboleta surda, a poderosa borboleta surda. Então, eu queria mostrar o DVD e o livro, mas não vai dar tempo. Mas eu vou resumir do que se trata essa história. Uma criança ouvinte. Bom, a Luana Vitória, o sinal dela é esse, e tem o sinal da minha filha. E Vitória é o nome da minha filha mais velha. Então, eu fiz uma homenagem para as duas. Conta é uma menina que nasceu surda, de uma família de ouvintes. E ela foi percebendo que a família era diferente, que não sabia se comunicar com ela, e ela era angustiada, porque ela perguntava sempre, né, que tentava se comunicar com a família, mas encontrava muitas barreiras. E ela foi, um dia, para um espaço que era um espaço bilíngue, ela conseguiu desenvolver, e ela ganhou uma asa linda, porque ela era uma borboleta, era uma lagarta, e aí ela conseguiu. Então, a Vitória foi lá, ela conseguiu se tornar poderosa com aquela asa, e ela lembrou daquela família ali de ouvintes. Quando a família a viu chegar, e a família continuava lagarta, e ela já chegou toda poderosa, uma borboleta. Então, ela diz, eu consegui, eu venci. E aí todos ficaram boquiabertos. Ela perguntou, vocês querem ter uma asa igual a minha? E a família disse, sim, eu quero. Então, vocês têm que aprender Libras. E aí elas foram estudar e todas conseguiram ganhar asa. Então, a família todas conseguiram voar juntas. Isso é uma metáfora para mostrar para as famílias o quão é importante aprender a se comunicar em Libras,
para as crianças se sentirem também confortáveis. E a família também se torna uma família confortável. Então, a gente chega ao fim, e o meu objetivo é que todos pensem sempre em como fazer algo voltado para criar materiais didáticos, né? Porque falta muito material. Livros próprios para crianças surdas, materiais próprios para surdos, são poucos, são muito poucos mesmo. Então, a gente tem que pensar, criar. As crianças vão agradecer muito.